O salão do palácio de Maquero brilhava com tochas e ouro. Herodes Antipas reclinava-se entre seus convidados, o rosto avermelhado pelo vinho. A música cessou quando uma jovem entrou deslizando pelo centro do salão. Salomé dançou como ninguém jamais havia visto. E quando Herodes, embriagado de desejo, prometeu dar a ela qualquer coisa, até metade do seu reino, ninguém imaginou o que viria a seguir. O pedido dela mudaria a história para sempre. Quero que me des agora mesmo num prato a cabeça de João Batista. As palavras de Salomé ecoaram pelo salão como um trovão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Herodes sentiu o sangue gelar nas veias. Ele temia João. Sabia que era um homem justo e santo, mas havia feito um juramento diante de todos os seus generais, oficiais e líderes da Galileia. Voltar atrás significaria humilhação pública. E naquele momento, o tetrarca escolheu o orgulho em vez da justiça. Nas profundezas da fortaleza, numa cela úmida e escura, João Batista ouviu os passos do carrasco se aproximando. O homem que havia feito multidões tremerem com suas palavras. O homem que havia batizado o próprio Filho de Deus. O homem que reis temiam e profetas invejavam. Ali estava ele, acorrentado, esperando a morte. Mas quem era esse homem? Como alguém nascido de forma tão miraculosa chegou a esse fim tão brutal? Para entender, precisamos voltar ao começo. Esta não é apenas a história de uma execução. Esta é a história do maior profeta que já viveu, segundo as próprias palavras de Jesus. Um homem que nasceu de um milagre, viveu no deserto, desafiou o sistema religioso inteiro, batizou o Messias, confrontou um rei e pagou com a própria vida. João Batista nunca fez um milagre, nunca curou ninguém, nunca ressuscitou os mortos. E mesmo assim, Jesus disse que não havia ninguém maior entre os nascidos de mulher. Tudo começou no Templo de Jerusalém durante o reinado de Herodes, o Grande. Um sacerdote idoso chamado Zacarias servia no turno de Abias. Ele e sua esposa Isabel eram justos diante de Deus, obedeciam todos os mandamentos, mas carregavam uma ferida que nenhuma oração parecia curar. Não tinham filhos. Naquela cultura, a esterilidade era vista como vergonha, como sinal de que Deus havia virado o rosto. Anos e anos de esperança. E agora, ambos já eram velhos demais. Naquele dia, Zacarias foi escolhido por sorteio para queimar incenso no santo lugar. Era o momento mais importante da vida de um sacerdote. Muitos nunca recebiam essa honra. Sozinho no recinto sagrado, com a fumaça do incenso subindo como uma oração visível, algo impossível aconteceu. Um anjo apareceu, de pé, à direita do altar. O terror tomou conta de Zacarias. Suas mãos tremeram, suas pernas fraquejaram. A presença sobrenatural era tão intensa que ele mal conseguia respirar. Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. O anjo Gabriel, o mesmo que 6 meses depois apareceria a uma jovem chamada Maria, trouxe uma mensagem que desafiava toda a lógica humana. Isabel, sua esposa estéril e idosa, conceberia um filho. E não qualquer filho. Este menino seria grande diante do Senhor. Nunca beberia vinho. Seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E teria uma missão específica: preparar o povo para a chegada do Senhor. Zacarias olhou para o anjo e fez a pergunta que qualquer ser humano faria: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha esposa também. Era uma pergunta razoável. Mas Gabriel não era um mensageiro comum. Eu sou Gabriel. Estou na presença de Deus e fui enviado para lhe dar estas boas novas. E então veio a consequência. Porque duvidou, Zacarias ficaria mudo. Nenhuma palavra sairia de sua boca até o dia em que tudo se cumprisse. O silêncio seria o preço da incredulidade. Do lado de fora, o povo esperava impaciente. A queima de incenso nunca demorava tanto.
Quando Zacarias finalmente saiu, seu rosto estava transformado. Tentou falar, mas nenhum som escapou. Fazia sinais frenéticos com as mãos, os olhos arregalados, tentando comunicar o impossível. O povo entendeu que ele havia tido uma visão, mas ninguém compreendia a magnitude do que havia acontecido. Dentro daquele velho sacerdote mudo, ardia a certeza de que Deus não havia esquecido seu povo. Os meses passaram e o impossível se confirmou. Isabel, com o corpo já marcado pelo tempo, descobriu que estava grávida. Ela se recolheu por 5 meses, guardando o segredo como um tesouro. "O Senhor fez isso por mim", ela sussurrava, com lágrimas nos olhos. "Ele olhou para mim com favor e tirou a minha vergonha diante do povo." Cada movimento dentro de seu ventre era uma prova viva de que Deus ainda falava, de que milagres ainda aconteciam, de que promessas antigas estavam sendo cumpridas. No 6º mês da gravidez de Isabel, sua prima Maria chegou às pressas da Galileia. Maria também carregava um segredo impossível. O anjo Gabriel havia visitado ela também. Quando Maria entrou na casa e saudou Isabel, algo extraordinário aconteceu. O bebê no ventre de Isabel saltou. Não foi um movimento qualquer, foi um reconhecimento. Antes mesmo de nascer, João já estava cumprindo sua missão: reconhecer a presença do Messias. O precursor já apontava para Cristo desde o útero. Isabel, cheia do Espírito Santo, gritou com voz forte: "Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra, que a mãe do meu Senhor venha me visitar?" 2 mulheres grávidas, 2 promessas impossíveis, 2 bebês que mudariam o curso da humanidade, uma na velhice, outra na virgindade. E ali, naquela casa simples nas montanhas da Judéia, o Antigo e o Novo Testamento se encontraram no salto de uma criança ainda não nascida. Quando o bebê nasceu, os vizinhos e parentes queriam chamá-lo de Zacarias, como o pai. Mas Isabel foi firme: "Não, o nome dele será João." Todos ficaram confusos. Ninguém na família tinha esse nome. Pediram um sinal a Zacarias. O velho sacerdote, ainda mudo, pegou uma tabuinha e escreveu com mão trêmula: "O nome dele é João." Naquele instante, sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. O silêncio de 9 meses finalmente se rompeu. O que aconteceu com João entre a infância e a vida adulta, a Bíblia não conta. Sabemos apenas que o menino cresceu e se fortaleceu em espírito. E em algum momento, João fez algo que ninguém esperava. Ele abandonou tudo. Deixou a casa dos pais, deixou o conforto de uma família sacerdotal e desapareceu no deserto da Judéia. Ali, entre rochas áridas e ventos impiedosos, João encontrou algo que a civilização não podia oferecer: a voz crua e inegociável de Deus. O deserto moldou João de uma forma brutal. Ele vestia roupas de pelo de camelo com um cinto de couro, a mesma descrição do profeta Elias, séculos antes. Comia gafanhotos e mel silvestre, dormia entre pedras. Não havia luxo, não havia conforto, não havia nada além do silêncio e da presença divina. Enquanto os sacerdotes de Jerusalém vestiam linho fino e debatiam teologia em salas confortáveis, João era forjado no fogo do isolamento. O deserto não produz homens frágeis. Quando João finalmente saiu do deserto e começou a pregar, o impacto foi imediato e avassalador. Sua mensagem era simples e cortante como uma lâmina: "Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo." Não havia diplomacia, não havia meias palavras, não havia tentativa de agradar. João falava como alguém que não tinha nada a perder, porque de fato não tinha. Um homem que come gafanhotos no deserto não se intimida diante de ninguém. E as multidões vinham de toda parte. Eles vinham de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão.
ricos e pobres, soldados e cobradores de impostos, pecadores confessos e religiosos disfarçados. Todos desciam às margens do Rio Jordão para ouvir aquele homem selvagem que pregava como se o mundo estivesse prestes a acabar. E João os batizava nas águas turvas do Jordão, um por um, como um ritual de morte e renascimento. Quem entrava na água era o velho homem. Quem saía era alguém tentando começar de novo. Mas quando os fariseus e saduceus apareceram, João não os recebeu com honras. Ele os enfrentou com uma fúria que ninguém ousava demonstrar. Raça de víboras! Quem avisou vocês para fugirem da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não pensem que podem dizer entre vocês, temos Abraão por pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos para Abraão. Ninguém falava assim com os líderes religiosos. Ninguém. Até João aparecer no Jordão. A fama de João cresceu tanto que os líderes de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para interrogá-lo. Quem é você? Você é o Cristo? João não hesitou. Eu não sou o Cristo. Você é Elias? Não sou. Você é o profeta? Não. Então quem é você? Precisamos dar uma resposta. E João respondeu com as palavras que definiriam toda a sua existência. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor. Não o caminho, não a luz, apenas a voz. João sabia exatamente quem ele era e, mais importante, sabia quem ele não era. Depois de mim, vem alguém mais poderoso. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele vai batizá-los com o Espírito Santo e com fogo. Cada palavra de João apontava para além de si mesmo. Ele era o dedo indicando a lua, nunca a lua. Era a seta, nunca o alvo. E essa humildade radical é o que torna João tão extraordinário na história bíblica. Então chegou o dia para o qual João nasceu. Jesus apareceu nas margens do Jordão, vindo da Galileia, e pediu para ser batizado. João o reconheceu imediatamente. Seu corpo inteiro tremeu. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Aquele era o momento supremo. O profeta diante do Messias, o precursor diante daquele que foi anunciado. Toda a vida de João no deserto, cada gafanhoto comido, cada noite fria entre pedras, tudo convergia para esse único instante. Jesus respondeu com firmeza serena: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João obedeceu. Desceram juntos as águas do Jordão. João colocou as mãos sobre Jesus e o mergulhou nas águas. E quando Jesus emergiu, o céu se abriu. Não como uma metáfora. O céu literalmente se rasgou. O Espírito de Deus desceu como uma pomba e pousou sobre Jesus. E uma voz trovejou do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A missão de João estava cumprida. Depois do batismo de Jesus, algo começou a mudar. As multidões que seguiam João começaram a migrar para Jesus. Os discípulos de João ficaram preocupados e foram relatar: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem você deu testemunho, ele está batizando e todos estão indo até ele. Era o momento que testaria o caráter de João. Qualquer outro homem sentiria ciúmes, insegurança, medo de perder relevância. Mas João não era qualquer outro homem, era a voz. A resposta de João é uma das declarações mais nobres de toda a Escritura. Ninguém pode receber coisa alguma, a não ser que lhe seja dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado adiante dele. O noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. E então veio a frase imortal: é necessário que ele cresça e eu diminua.
É necessário que ele cresça e eu diminua. Poucas frases na história carregam tanta grandeza condensada. João não disse isso com amargura, disse com alegria. Seu propósito nunca foi brilhar, foi preparar o caminho para a luz verdadeira. E quando essa luz finalmente apareceu, João não sentiu inveja, sentiu alívio. A missão estava cumprida. O precursor havia apresentado o Messias ao mundo. Agora podia diminuir em paz. Mas a história de João não terminaria em paz. Longe disso. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e Pérea, havia cometido um ato que toda a lei judaica condenava. Ele tomou Herodias, esposa de seu próprio irmão Filipe, como sua mulher. Não foi um caso secreto, foi uma afronta pública à lei de Moisés. E enquanto todos os sacerdotes, fariseus e líderes religiosos se calaram, apenas um homem teve coragem de confrontar o governante mais poderoso da região face a face. João Batista olhou nos olhos de Herodes e disse: "Não te é lícito ter essa mulher." Herodias ficou furiosa. Ela queria João morto imediatamente, mas Herodes, apesar de tudo, protegia João. O texto de Marcos revela algo fascinante. Herodes temia João, reconhecendo-o como homem justo e santo. Quando o ouvia, ficava muito perturbado, mas gostava de ouvi-lo. Essa relação complexa entre o rei e o profeta é uma das mais intrigantes da Bíblia. Herodes era um homem dividido, atraído pela verdade de João, mas acorrentado pelo pecado que João denunciava. Herodes prendeu João na fortaleza de Maquero, no lado leste do Mar Morto. Uma construção imponente no alto de um monte isolado, com palácios e masmorras escavadas na rocha. Foi ali, naquela cela escura e sufocante, que João Batista, o homem que viveu ao ar livre no deserto, que respirava liberdade, foi confinado. As paredes de pedra eram o oposto de tudo que ele conhecia. O vento não chegava, o sol não entrava. O rio Jordão era agora apenas uma lembrança distante. Na prisão, algo inesperado aconteceu no coração de João: a dúvida. Ele enviou seus discípulos até Jesus com uma pergunta que revela a profundidade de sua agonia. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? O homem que havia declarado com certeza absoluta: eis o Cordeiro de Deus, agora duvidava. A prisão faz isso com a alma humana. O isolamento corrói as certezas mais sólidas. E essa honestidade brutal de João, essa vulnerabilidade, torna sua história ainda mais real. A resposta de Jesus aos discípulos de João não foi direta. Ele não disse sim ou não. Ele disse: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Era uma resposta em código profético. E João, o estudioso das Escrituras, entenderia cada referência a Isaías. Depois que os discípulos de João partiram, Jesus se virou para a multidão e fez algo extraordinário. Ele honrou João publicamente como ninguém jamais havia sido honrado. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? Um homem vestido de roupas finas? Esses estão nos palácios dos reis. Então, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais que profeta. E então veio a declaração que selou o lugar de João na história para toda a eternidade. Eu lhes digo, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. A frase veio da boca do próprio Jesus. O Filho de Deus, declarando que nenhum ser humano jamais nascido foi maior que aquele homem que agora apodrecia numa prisão. Não Moisés, não Elias, não Davi, não Abraão, ninguém.
E a ironia brutal da história é que no exato momento em que Jesus pronunciava essas palavras, João estava acorrentado, duvidando, sofrendo, esperando uma morte que já se aproximava. O dia fatal chegou. Herodes ofereceu um grande banquete para seus generais, tribunos e os principais da Galileia. O salão de Maquero estava repleto de homens poderosos, vinho abundante e música. A atmosfera era de excesso e indulgência. Foi nesse cenário que Herodias viu sua oportunidade. Ela instruiu sua filha Salomé com precisão calculista. A menina entraria no salão, dançaria para o rei e seus convidados e usaria o desejo de Herodes como arma para destruir João Batista. Salomé entrou no salão e dançou. O texto bíblico diz que ela agradou Herodes e seus convidados. A dança foi tão impressionante, tão sedutora, que Herodes, embriagado de vinho e desejo, fez um juramento insano. Pede-me o que quiseres, e eu te darei até a metade do meu reino. Um juramento feito diante de testemunhas poderosas. Um juramento que não podia ser quebrado sem humilhação pública. Herodias havia armado a armadilha perfeita e Herodes caminhou direto para dentro dela. Salomé saiu correndo até sua mãe. O que devo pedir? Herodias não hesitou. A cabeça de João Batista. A menina voltou ao salão com pressa e fez o pedido com um detalhe macabro. Quero que me deis agora mesmo num prato a cabeça de João Batista. O silêncio que caiu sobre o salão foi ensurdecedor. Herodes ficou profundamente triste, diz o texto. Ele não queria fazer isso, mas o orgulho, o juramento, os olhares dos convidados, tudo o pressionava a cumprir a palavra. Um carrasco desceu as escadas da fortaleza com uma ordem direta do tetrarca. Os passos ecoavam pelas paredes de pedra. A porta da cela se abriu. João Batista, o maior homem nascido de mulher segundo Jesus, o profeta que fez reis tremerem e multidões chorarem, enfrentou seu momento final numa masmorra escura, sem plateia, sem milagre de última hora, sem resgate divino. A espada caiu, e a voz que clamou no deserto foi silenciada para sempre, mas apenas no mundo físico, apenas no tempo. A cabeça de João foi trazida num prato e entregue a Salomé, que a levou para Herodias. Os discípulos de João vieram, tomaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus o que havia acontecido. Mateus registra esse momento com uma economia de palavras que só amplifica a dor. Imagine a cena. Os discípulos de João, de rosto banhado em lágrimas, chegando até Jesus para dizer que o primo dele, o amigo, o precursor, o profeta, havia sido decapitado por capricho de uma dançarina. Quando Jesus ouviu a notícia, retirou-se de barco para um lugar deserto e solitário. O texto não descreve o que Jesus sentiu. Não fala de lágrimas, não fala de raiva, não fala de luto. Apenas diz que ele se retirou. E talvez esse silêncio diga mais do que 1000 palavras. O Filho de Deus, que podia ter impedido aquela morte com um sopro, escolheu não interferir, porque a missão de João estava completa. Cada vida tem um propósito, e João cumpriu o dele até a última gota de sangue. João Batista nunca fez um único milagre, nunca curou um cego, nunca multiplicou pães, nunca andou sobre as águas. E mesmo assim, Jesus declarou que ninguém maior nasceu de mulher. Porque a grandeza de João não estava no poder sobrenatural, estava na fidelidade inabalável. Ele nasceu para preparar o caminho, viveu para preparar o caminho e morreu porque se recusou a desviar do caminho. Num mundo que exige compromissos, João não negociou 1 centímetro da verdade que carregava. Há quase 2000 anos, uma voz clamou no deserto da Judéia. Essa voz não pediu fama, não buscou poder, não construiu um império. Disse apenas: endireitem o caminho do Senhor.
E quando o Senhor apareceu, a voz se calou voluntariamente, porque sua missão era apontar, não aparecer. João entendeu algo que poucos entendem. Os maiores servos de Deus não são aqueles que brilham mais forte, mas aqueles que iluminam o caminho para que outros possam ver a luz verdadeira que se aproxima. Se você chegou até aqui, pense nisto. João Batista morreu numa cela escura, sem aplausos, sem resgate, sem milagre. Mas sua voz nunca foi silenciada de verdade. 2000 anos depois, ainda ecoa, ainda confronta, ainda aponta para algo maior. Se essa história tocou você, inscreva-se neste canal, ative o sino e compartilhe com alguém que precisa ouvir. No próximo vídeo, vamos mergulhar nos milagres mais impactantes de Jesus. A jornada que João preparou está apenas começando. Até lá!